Sou o Vander Caselli, tenho 32 anos, eu sou engenheiro em áudio, ou dependendo da perspectiva aí, eu sou um técnico de som, ou simplesmente o cara da mesa. E eu atuo profissionalmente na área já tem uns 12 anos. Hoje eu já atingi a meta aí de 1000 shows, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Eu já somo aí mais ou menos uns 110 shows na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, 180 no território europeu, aí desde os pequenos clubes até os grandes festivais, alguma coisa ou outra ali na Ásia, Austrália também. E trabalho atualmente com o Crisium, expoentes aí mundiais do Death Metal. Trabalho com o Testament, que são os gigantes do Thrash Metal aí também, para quem conhece. Trabalho com o Glenn Hughes, que hoje em dia ele é o ex-Deep Purple aí, acho que está mais nativa hoje aí também, com todos os grandes projetos dele. E fora isso eu também sou fundador, sou diretor, sou recepcionista, copeiro e faxineiro da Hyperion Entretenimento, que é uma agência aí de music management e booking. Em outras palavras, eu ofereço serviço de produção executiva de A a Z para pequenos e grandes artistas e bandas também, não só do underground, mas do mainstream também, e agendamento de shows. Esse mesmo tio meu dos vinis aí, do Queen, do Floyd, do Led Zeppelin, ele tinha um violão e depois de um tempo ali que ele viu que eu tava tão engrenado com música, tava apaixonado por música assim já, ele me deu esse violão, cara. E mais pra frente, enfim, moleque, puta, fazendo aula e fazendo amizade com o pessoal da escola que também ia com camiseta de banda já, usando preto. Fazendo amizade com essa galera, né, tentando entrar no meio ali. Eu conheci uns caras na escola, na época enchi o saco do meu pai para comprar uma guitarra para mim, ganhei um combinho e, porra, eu acho que começou, cara, a partir do ponto que você tem banda e você começa a viver o lance do underground, assim, né, cara, você acaba investindo muita grana, né, mesmo quando você é moleque, o pouquinho que você ganha, né, meu, com o seu trampo, assim, você acaba querendo investir em equipamento bom e querendo tocar em lugares bons, picos bons, com estruturas boas, e isso não acontece de maneira nenhuma, né. O que você acaba tendo mais acho que é dor de cabeça mesmo. E eu sempre fui muito chato, meu, com som, assim, a partir do ponto que eu comecei a aprender o que era um bom timbre, né, cara, escutando todas as bandas que eu escutava e querendo chegar no botequinho da vila que você tá fazendo show ali, querendo ter um puta som de guitarra, isso nunca acontecia, né, meu? Acho que foi a partir daí que eu falei, pô, eu preciso estudar, eu preciso entender o caminho, né, meu, da minha mão, depois dela vai entrar no ampli, depois ali tem um microfone, depois tá indo para uma mesa para ir para os PAs. Eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar, eu preciso entender o que é isso, que eu preciso entender de todo esse caminho aí, porque eu quero um puta som da minha guitarra no PA, né, meu? E eu acho que foi daí que o meu interesse por áudio começou a surgir, assim, também. Na época, a banda que eu tinha, né, meu, ninguém tinha dinheiro, então você procura recursos para gravar em casa, sem placa de áudio, sem nada, sem microfone bom, e
a gente ia atrás de uns adaptadores do P10 pro P2, que era para simplesmente ligar na CPU ali, cara, e ali mesmo fuçar e achar um som bom para simplesmente fazer uma prezinha, né? O bagulho sempre foi muito bem underground assim mesmo. E vamos lá. Em 2006 surgiu a oportunidade ali de eu entrar no IAV, que para quem não conhece também é o Instituto de Áudio e Vídeo Brasileiro, é um dos melhores do mundo, aí, se não o melhor de toda a América Latina aqui. E foi muito louco, porque dali, cara, depois que você sai, depois que você entra, né, o começo do curso é muito louco, assim, é muito difícil, tem muita gente que abandona. Eu lembro que eu entrei numa sala com 20 pessoas, na segunda semana já tinham, sei lá, 12. Porque é matemática pura, cara. São fundamentos matemáticos e físicos puros, assim, porque você vai estudar muito logaritmo, você vai estudar muito eletricidade, sistema balanceado, então tem muita gente que entra lá e fala, pô, não é isso aqui, né, meu? Eu achei que, pô, era um curso de áudio, eu quero, mexer em mesa, mexer em botão aí, né? Mas, enfim, foi um curso muito importante, meu. Pra mim ali, eu fui até o final, me diplomei ali e, pô, tudo mais. Figuras importantes ali também que fizeram parte da minha formação ali, o Marcelo Claret, que ele é o fundador do IAV, ele também ele fez parte do movimento de revolução do áudio no Brasil, assim, né? O cara, foi técnico do Legião Urbana, Jorge Benjor, Paralamas do Sucesso, se eu não me engano, também. E Rodolfo Santana, que foi o meu monitor ali, que foi um cara muito importante na minha formação ali também. Eu lembro que depois do curso a gente se encontrou bastante, a gente formou um Soundgarden cover depois ali. E Luiz Salgueiro, tive aula com ele também, é um profissional fodido da área de áudio aí. Eu me especializei em consoles Soundcraft com ele também alguns aninhos depois ali. E, enfim, eu saí, dali com outra cabeça e principalmente com outros ouvidos, assim, cara. Foi um curso que realmente foi um divisor de águas ali, aquilo realmente mudou minha vida. E, bom, com o diploma em mãos, né, o guri vai fazer o quê? Ele vai atrás de trampo, né, cara? Eu não demorei muito pra conseguir um trampo, não. Já saí de lá, já saí do IAV praticamente trampando, assim, porque eu ia muito, cara, na Tribe House, nas festas open bar que rolavam lá, eram bem famosas todo final de semana ali. E eu já conhecia o pessoal que trabalhava lá na casa por conta dos shows que eu já tinha feito com a banda autoral que eu tinha lá na época e os covers que eu tinha lá na época também. E um belo dia desses aí, fim de festa, eu tava no balcão trocando ideia com o cara. Ele era um dos produtores lá. E eu perguntei pra ele, eu falei, pô, você não tá precisando de um técnico aí? Eu acabei de me formar e tal. Aí o cara falou, porra, a gente tá precisando. Falei, pô, que legal, né? Bêbado assim, não tava falando coisa com coisa, mas enfim, a gente não faz boas amizades já tomando leite. Eu também não consegui um bom trampo tomando leite. E nesse momento veio o técnico lá da casa, era o Manuel. O Manuel foi uma faculdade assim pra mim, também aprendi muito com ele, cara. É muito louco que você sai, né, de um curso desse achando que você tá manjando de tudo, assim, né, meu? Porque, pô, você tá dominando a teoria pra caralho. Mas a partir do ponto que você... Não que no IAV eu não tive aulas práticas, mas assim, no Vamos Ver, com banda ao vivo, no palco, rolando, cara, é outra história, né? Então, o bicho tá pegando, é fogueira e tudo tem que funcionar direitinho, o som tem que estar bom pra caralho, e enfim.
E ele tava precisando de técnico, mas não era pra Tribe nesse momento aí, né? Era pra um bar na Cardeal, que chamava Crow, que não ficou muito tempo aberto, acho que a vigilância fechou depois desse bar aí. Eu fiquei uns 2 meses lá, e de lá ele me jogou pra Tribe House, então eu passei a ser técnico da Tribe House, o técnico fixo lá. E isso foi basicamente o começo, assim, de toda essa história louca, de toda a minha carreira aí, porque na época eu trabalhava numa agência de publicidade em Moema, e mesmo assim eu assumi o trampo ali da Tribe, e os horários eram muito loucos, assim, porque a Tribe House funcionava praticamente o final de semana inteiro. Então, de quinta-feira, cara, eu fazia o Clube das Mulheres. É muito louco isso. Não tinha que fazer muita coisa, assim, porque era só uns 2 microfones sem fios ali pro apresentador e um DJ estéreo ali, pronto, acabou. Mas aí, na sexta-feira eu já tava de volta, porque sexta-feira geralmente rolava forró lá. E aí, final de semana era pegada, porque sábado começava cedo, por volta do meio-dia, 1h ali. Já estavam rolando os festivais com banda de hardcore e com aquele boom do emo, né, meu? Tinha festival emo todo final de semana, assim. Então, todo sábado à tarde, meu, eu tava operando essas bandas, que na época também deram um boom junto com todo esse movimento, né, meu? Rancor, Sugarcane, o Glória, NX0, Fresno, Strike, Level 9, cara, dezenas de bandas, assim. E o evento era uma matinê, ele encerrava ali no começo da noite e tal, e na sequência eu continuava lá na casa, porque depois vinham as Hard Nights, né, com banda cover de Guns N' Roses, de Motley Crue e etc. Ou então era uma noite gótica, com cover de Dimmu Borgir, Cradle of Filth e por aí vai. Mas eu não voltava pra casa também não, meu. De domingo tinha evento, ainda tinha evento de hardcore e emo, né? No mesmo esquema que rolava no sábado. Então eu passava, tipo, praticamente o final de semana inteiro lá, pra na segunda-feira já tá de volta, meu, pra uma rotina comum, do moleque comum, assim, trampando de segunda a sexta, horário comercial, e saía do trampo e ia direto lá pra Tribe House pra operar. E fui trampando na Tribe House, eu fiquei 2 anos lá, cara. Que a primeira banda que me chamou pra ir pra estrada, pra operar, né, pra ser o técnico deles, assim, foi o Rancor, cara. Se eu me lembro muito bem, o Teco, grande Teco, ele entrou em contato comigo por Fotolog, cara. Ou pelo Orkut, acredito que foi pelo Fotolog, né, porque era uma plataforma de divulgação muito forte na época, o Fotolog ali, né, meu? Tinha o Orkut já, mas era no Fotolog que, a partir do ponto que você abria, você já via, né, nos seus seguidores ali, você já via os flyers, né, já tava, meu, estampado ali na cara. Era uma plataforma de divulgação muito boa para todas essas bandas aí da época. E enfim, entrou em contato comigo e eu comecei a ir pra estrada com o Rancor. Foi a primeira banda que digamos assim, que me tirou lá da Tribe House, tá ligado? E fazendo os shows com o Rancor ali, teve um em especial, foi um show em Santo André, que o Glória tava fechando a noite. E, enfim, cheguei com a banda lá. Os caras do Project, eles estavam nesse evento, inclusive, aí eles devem lembrar. O Jean tava lá, o Vini tava lá. São grandes amigos meus também. E, enfim, cheguei com o Rancor. A banda no palco. Fogueira também, né, cara? Aquela troca de palco de 15, 20 minutos, assim.
palco pequeno, sem microfone bom, sem estrutura boa, mas enfim, eu estava preparado para fazer aquilo ali. O som ficou bom, o show foi bom, foi do caralho, a banda saiu do palco. Entrou o Glória, que era a banda da noite. E aí nesse momento eu já estava lá na pista, acho que tomando uma com o Vini, com o Gia também. Já tinha ido lá no camarim, tinha cumprimentado os caras do Glória já, o produtor deles, que na época eu tava para conhecer também. E, enfim, os caras entraram no palco assim e microfonia para todo lado, o som não tava bom. E me deu um estalão, né? Eu falei, puta, cara, eu vou assumir a mesa ali. Eu vou trocar uma ideia com o produtor aqui, eu vou lá resolver isso aí, que não tá legal. Cheguei no Thiagão, grande Thiagão, que era o produtor na época, e perguntei pra ele, falei, porra, meu, vocês não estão com técnico de som aí e tal, pá, você quer que eu resolva lá, porque não tá legal, né? Tá pitando pra caralho. E ele falou, porra, meu, você faz essa? Pô, valeuzaço. Nesse momento eu pulei pra mesa lá de novo, pedi licença pro técnico lá da casa, e fiz o show do Glória. Ficou legal, consegui resolver os problemas de microfonia ali e tal. E no fim do show, voltei a trocar ideia com os caras. O Thiago, ele pediu meu telefone. E ficou por isso mesmo, cara. Aí, eu lembro que talvez uma semana depois, ou 2 semanas depois ali, meu telefone tocou. Era o Thiagão, produtor do Glória. E atendi o telefone, ele, pô, Wander, beleza, é o Thiago aqui e tal. Preciso marcar um café contigo, uma cerveja aí. A gente precisa trocar uma ideia, tem coisas grandes pra acontecer aí. Só que eu era ocupado pra caralho, né, meu? Como eu já falei, trampando em agência a semana inteira, tinha o trampo lá da Tribe, já tava indo pra estrada com o Rancor também. Falei pra ele, falei, meu, tô com os horários apertados e tal, mas pra quando que a gente pode agendar isso aí, né? E nesse momento ele jogou a real, assim, ele falou, cara, vou te falar a verdade aí, o Glória tá pra assinar com a Universal aí, e eu tô precisando montar uma equipe e tal, e na hora eu falei, porra, quando que a gente marca esse café amanhã? Então, aí a partir daí, cara, eu comecei a trabalhar com o Glória, que pra mim também foi um momento muito importante da minha carreira aí, porque eu fiquei uns 4 anos ali com os caras, direto, né? E foi uma formação muito importante assim pra mim, porque com o Glória eu viajei, né, meu, com o Brasil inteiro, de norte a sul, fazendo desde dos pequenos picos ali até os grandes, assim, até os grandes festivais, porque com Glória, porra, a gente fez SWU, fez Rock in Rio, então foi de uma formação muito importante ali pra mim também. O Glória foi, realmente, não tem que falar, uma escola muito importante pra mim, porque era uma banda que tinha assinado nada com a maior agência do Brasil na época, né, meu? Então era uma banda que já tinha uma estrutura ali. A agenda era muito boa, viajei com os caras de norte a sul do Brasil aí. Enfim, a gente só não fazia os clubes e bares bem pequenos, mas o Glória fez muita coisa grande, muito importante na época, né? SWU, a gente fez Rock in Rio junto. Fiz muito broadcast com eles assim também, cara. MTV, não vou lembrar o nome dos programas agora, mas Acesso, talvez, um disque ali, mas enfim, ao vivo na Jovem Pan na época, não sei se foi Jovem Pan ou foi Transamérica, acho que foi Transamérica. Então foi de uma escola muito importante assim também, cara. Fiquei 4 anos ali. Depois, cara, eu lembro que assim, como qualquer cenário, né, meu, dentro de um país ou certa região ou continente tem altos e baixos. Aqui a gente teve uma baixa desse movimento assim na época, né? Todo aquele movimento do hardcore, do emo, ele tava dando uma caída, e foi nesse momento que
eu resolvi explorar outros mercados também. E na época eu já estava trabalhando com algumas produtoras de shows internacionais aqui. Liberation, trabalhava com a Subcontroller, trabalhava com a Dark Dimensions, com a Highlight Sounds também. Então assim, já estava intercalando, fora o Glória, estava fazendo bastante show internacional, assim também, já estava ampliando meu leque ali. E, enfim, já estava nessa época aí, 2012 ali, já tinha trabalhado com Lamb of God aqui, já tinha trabalhado com Suicide Silence, com Cannibal Corpse, já tinha feito outras coisas assim também, já tinha trabalhado com Ace of Base, cara, quando veio aqui pro Brasil. Trabalhei com Sebastian Bach solo, com Vince Neil solo. Fiz toda a produção técnica do 30 Seconds to Mars, assim também, que foi um show que foi muito importante pro meu currículo ali. Né? Ainda é. E um amigo meu, o Jorge, na época ele era técnico de PA do Envy Dust, uma banda que rodou bastante, foi de importante expressão na época também. Ele me ligou, ele estava trabalhando como iluminador na Woods, cara, que era uma balada top, ainda é, da Vila Olímpia, de sertanejo, tá ligado? E o Jorgeão me ligou e falou, mano, estamos precisando de um técnico de som aqui. Você não quer vir fazer um teste? Você não quer ver, só vir ver qual é que é, sei que não é a tua praia e tal. E claro, fui, tanto que eu acabei ficando. Então foi um momento de transição, assim, não vou dizer engraçada, mas um tanto quanto curiosa, assim. Fiquei um tempão lá, fiz boas amizades, conheci muita gente importante ali, foi bem bacana. E trabalhando ali na Woods, cara, que também, uma certa madrugada ali, eu recebi um inbox no Facebook do Max, o batera do Crisium, e aí me perguntando assim se eu tinha disponibilidade, porque ele tinha recebido algumas recomendações ali, eles estavam precisando de técnico, e ele queria saber se eu estava a fim de fazer um teste. Obviamente eu topei também, e foi um final de semana ali de 2 shows. Acho que foi um show em Curitiba, na sequência a gente teve Floripa. Fiz o teste ali, passei e, cara, eu tô no Crisium até hoje ali. O Crisium hoje eu posso dizer que é o meu trampo full time aqui. Eu não fico responsável só pelo som ali, mas os caras me entregaram a responsabilidade da produção técnica também. Eu tenho a liberdade de até algumas coisas do artístico, discutir com eles também. E pô, são 7 anos aí já e tô feliz pra caralho com isso aí. Pode crer. Aí, cara, porra, Glenn Hughes, né, meu? Glenn Hughes não é à toa que ele é aclamado como The Voice of Rock, assim, né, meu? Ele foi um cara que depois que ele saiu do Deep Purple, é um cara que ele tá nativo até hoje, assim, não só com o projeto solo dele, mas o cara teve projetos solos ali com o Tony Iommi, ele tem o Black Country Communion hoje, que é com, porra, Joe Bonamassa e tal, outros caras importantes, né, outros músicos muito importantes aí. Com Glenn Hughes foi o seguinte, ele veio pra Matura aqui em 2015, e ele veio sem técnico de monitor, e aí os primeiros shows aparentemente não deram certo com esse cara aí, e eu já prestava serviço na época pro agente dele na América Latina aqui, que é o cara que é dono de uma agência na Colômbia, mas o cara buca shows, né, em toda a América Latina aqui, no Brasil também, claro. E esse cara me ligou, queria saber se eu tava em casa, eu tava fazendo alguma outra coisa na época, não me lembro o que.
ele me ligou e falou, cara, o Glenn Hughes tá em tour aí, ele tá com um técnico de monitor que não tá dando certo. O Glenn Hughes, ele só usa in-ear, né? Então é tudo no fone, você tem que ser muito categórico com muita coisa, né? Volume e equalização de muita coisa, ele gosta de muito efeito. O cara queria saber se eu tava rápido, se eu tava, né, se eu poderia chegar ali e ter certeza que eu faria uma boa mix de fone pro Glenn Hughes. Eu disse que sim, já estava acostumado, já tinha feito alguns artistas na época ali que, enfim, me trouxeram essa experiência. Eu topei o esquema, então eu caí de paraquedas nessa tour aí. E foi um bagulho muito louco, assim, porque eu lembro que eu tava saindo de um trampo e os caras me pegaram numa rodovia X, perto de Campinas, assim, porque a gente tava seguindo pro primeiro show que eu ia fazer, que era em Limeira. E, cara, entrei na van, assim, é muito louco, né? Eu que citei o lance do cassete que eu, né, ganhei na época desse meu amigo na quarta série ali, que um lado era só Burning, então entrar na van, assim, e dar de cara com o Glenn Hughes ali, cara, e a turnê que ele tava fazendo aqui era com o Doug Aldrich ainda. Puta de um guitarrista aí, não preciso falar tudo que o cara fez, quem conhece sabe aí. Entrar na van, assim, e puta, ver os dois caras é um bagulho que mexe um pouco, assim, com quem é fã, né, cara? Mas, obviamente, você é obrigado a manter a ética, calma e tal. Mas foi muito louco. Eu lembro que a gente, parou num frango assado, assim, e, porra, se você no balcão comendo coxinha com Glenn Hughes e Doug Aldrich, assim, é um bagulho muito louco, cara. E deu certo, eu fiz o show, ele gostou e eu segui fazendo toda a turnê sul-americana com ele aqui. E tô com ele até hoje, já fazem 4 anos aí, cara, que no marketing lá fora a gente diz que é o main guy, assim, né? Então eu sou o monitor main guy dele, então ele me voa pra fazer tudo com ele, assim, né? Dentro da minha disponibilidade. Tô sempre com o Glenn Hughes aí também. E aí, com o Testament também, não foi muito diferente do Glenn, não. Eles vieram pra uma tour aqui, e aí eles pediram pro agente da América do Sul deles contratarem um cara que fosse tour manager, que enfim, que fosse cuidar de todas as logísticas da banda aqui, né? E um cara que fosse técnico de monitor também. E enfim, o dono da agência, ele entrou em contato comigo, eu tinha disponibilidade, fiz a tour. E foi muito louco, porque eu sempre fui muito fã de Testament também, desde moleque, né? Acho que todo mundo que é metaleiro assim, cara, porra, Testament é uma banda de muita importância, assim, né? E foi bem legal, a gente fez, acho que uma média de uns 14 ou 15 shows, cara. A gente começou em São Paulo e seguiu subindo ali, a gente fez Argentina, fez Chile, fez Uruguai, cara, a gente fez Guatemala, assim, a gente fez umas paradas muito loucas. A gente finalizou no México com os 3 shows lá. E eu já conhecia o Gene Hoglan e o Steve DiGiorgio de uma outra oportunidade ali, de uma outra situação. Eu trabalhei com os caras, eles vieram fazer um show em São Paulo com o Def, né, quando o Def voltou com aquele projeto do DTA. Eu trabalhei para eles nessa ocasião aí, então a gente já se conhecia. Então foi um trampo que fluiu mais naturalmente, assim, a gente se deu muito bem. E depois daí, acho que já tem 1 ano e meio aí, já fiz Europa com eles, já fiz os festivais de verão lá também e tal, e a gente segue em contato, fazendo bastante coisa, os caras estão sempre me chamando aí também. Com a Hyperion, cara, a Hyperion, ela começou basicamente nos meus trabalhos com o Project 46, porque o Vini, ele mora em Pirituba, o Jean também, o Caio, os caras todos moram ali na vila ainda.
Eu conheci o Vini em alguma festa em Pirituba que estava rolando ali. Consequentemente conheci o Jean, porque os caras na época já tinham o Crouch, que era o Slipknot cover, que fez o Cover Nation, fez bastante coisa ali. E na época eu já era técnico, então eu já saía com eles para mixar os shows do Crouch ali. O Jean tinha um cover de Kimara na época, que eu também fiz uns trampos ali, pra eles e tal. Enfim, quando os caras eles resolveram, né, o Vini teve a ideia e o Jean também, os caras se uniram, começaram a escrever o som autoral que futuramente virou o Project 46. Na época, como eu já estava muito engrenado, cara, né, no circuito, já tinha bastante contato com casa de show, com produtor, enfim, os caras eram trutas já. Eu falei, bom, é o seguinte, eu vou ajudar os caras a entrarem no circuito aí. Então, eu não só ia pra estrada com eles, enfim, assumi a frente de toda a logística, fazia o som e comecei a buscar os shows também, né, porque já tinha um mailing grande ali, né, de muitos contatos de produção na época. E funcionou, né, a gente começou a ter uns retornos bem bacanas ali na época. A banda começou a crescer, a ter uma certa visibilidade. E na sequência, outras bandas, né, do mesmo circuito e de parceiros ali, os caras começaram a entrar em contato, assim, falou, pô, a gente ficou sabendo que você faz esse trampo com o Project aí, a gente ficou sabendo que você faz o som também, que você faz a logística também, que você faz contrato também, então, pô, a gente tá interessado, você não quer trabalhar com a gente também? Eu falei, porra, tá aí, né, tá aí, enxerguei a oportunidade. Então, na época, os caras do Against Tolerance entraram em contato, Grande Vitão, e depois do Against, o Ramataz de Sorocaba, e depois também o Pray for Mercy. Os caras entraram em contato, então foram as primeiras bandas que entraram, né, nessa empreitada comigo aí. E que depois disso, enfim, esse meu trabalho se consolidou como um trabalho de agência mesmo, né? De produção executiva e de booking também. E, enfim, ao longo dos anos ali, pô, uma galera bem bacana entrou em contato. John Wayne, os caras entraram em contato, a gente fechou o negócio, eles estão comigo até hoje. O próprio Crisium mesmo é uma banda que já faz parte do meu cast ali. O Hybria, cara, que foi uma banda muito importante para minha formação como técnico também. Eu fiz parte de um circuito internacional com eles muito bacana, assim. A gente fez Loud Park, que é um dos maiores festivais do Japão, assim, em estádio. Mais de 20 mil pessoas, assim, não era tão gigante, mas enfim, para uma banda que sai daqui para ir para lá, né, para fazer esse tipo de coisa, e eu responsável pelo som ali, enfim, devo muito a esses caras também. E, enfim, a gente hoje trabalha com Ponto no Céu também, os caras fazem parte lá da agência, os caras do Tracy, a galera do Rebote também, enfim. E seguimos aí, trabalhando sério, sem parar, pra fazer a parada rolar. Bom, vamos lá. 5 bandas, cara. Eu sou muito de épocas, assim, acho que, porra, todo mundo né? Que eu tô escutando ultimamente, assim, tô escutando bastante Decapitated, cara, que é uma banda de death aí, de bastante expressão também. Tô escutando muitos caras. Eu tô escutando bastante Bloodbath também, que é death. Um dos projetos também do vocalista do Paradise Lost.
Tô escutando bastante Revocation ultimamente também. Foi uma banda que fez uma tour com o Crisium nos Estados Unidos há uns 3 anos atrás. Puta de uma banda legal. Tô escutando bastante eles de algumas semanas pra cá. Porra. O que mais? Legal falar de alguma banda nacional também, né? Tô escutando bastante, cara. Eu entrei no Spotify recentemente. Eu era meio quadrado pra streaming, assim, né, meu? Então, tive que aceitar, óbvio. E então tô escutando tudo que aparece ali nos recomendados, eu ando escutando bastante, assim, também. Então, é legal falar de uma banda nacional. Cara, tô escutando bastante Fresno recentemente, assim, porque de uns meses pra cá a gente começou a trabalhar junto. Eu tô responsável pelo PA deles ali, sempre que as agendas casam, né? Então eu procurei escutar e, puta, o último trabalho dos caras é bem legal. É interessante ver, né, meu, como a banda se renovou e soube se manter dentro do mercado, a evolução deles, assim, né, meu, porque, enfim, eu fui conhecer os caras lá atrás, ali em 2000 e bolinha. E Xander também, são uns camaradas ali, e agora que eu tenho Spotify ali, tô tendo a oportunidade de escutar bastante coisa da carreira dos caras, assim, os caras são bem truta, assim, também, e, porra, fazem um trabalho bem legal, assim, também vale a pena escutar os caras.